Boa noite. Boa noite, Dr. David. Tudo bem? Doutora Amanda, já te coloco aqui. Cris, tudo bem? Doutora Lilian. Zenilda, tudo bem, querida? Doutora Letícia. Natália. Tudo bem, Nath? Boa noite. Estamos iniciando aí mais uma live da nossa Comissão Direito de Família e Sessões aqui da UAB de São Bernardo. E hoje temos aí uma convidada muito especial, doutora Amanda, para falar sobre direitos e deveres dos avós e no Dia das Mulheres, né? Carmo, tudo bem? Obrigada, querida. É o que a nossa comissão toda deseja, a todas as mulheres guerreiras, a todas as mulheres que dão seu sangue para que as coisas aconteçam e realmente nós temos feito com que aconteçam, né? A nossa comissão ainda tem, eu acho que tem até bastante homens que participam, mas ainda assim somos maioria, não é verdade? Então a gente tem que comemorar bastante, porque hoje nós somos sempre as que mais estão aí em busca de novidades, as que mais estão em busca de atualizações. Não desmerecendo nossos colegas, doutor Celso, que é sempre muito participativo, doutor Orlando, doutor Osvaldo, temos o doutor Ronald, que também está sempre nos ajudando. Doutora Amanda, se você quiser solicitar novamente aqui a sua entrada, eu já te aceito para a gente iniciar. Queria, enquanto isso, lembrar, doutor Orlando, tudo bem? Queria lembrar aqui que nós vamos ter esse mês aqui um curso muito bacana, voltado para jovem advocacia, porque vai tratar de vários temas bem práticos. E também vamos falar sobre bastante, a doutora Fernanda Las Casas vai falar sobre bastante fraude. Então vai ser um curso sobre divórcio, separação e união estável. Então vale a pena todo mundo. Além disso, 20% da arrecadação vai ser feito para doação em parceria com a Comissão de Cidadania aqui. Tá bom, doutora Amanda, querida, tudo bem? Oi, gente, boa noite. Ai, acho Boa que quero noite. filtro, porque hoje é dia da mulher, então posso ter o filtro que eu quiser. Então, pois é, eu tentei colocar, mas eu não sei pôr o filtro, viu? Por isso até que eu demorei 2 minutinhos para entrar. Não, melhor deixar sem, porque vai ser polêmico, né? Você sabe, é comigo, é polêmico, então vamos, né? Vamos, vamos Senão não deixar tem sem filtro? graça, né, Amanda? Ah, o pessoal tem medo de polêmico. Ai, advogado com medo de polêmica. Ó, o Orlando já tá rindo. Advogado com medo de polêmica, então não tem que ser advogado. Tem que ser o quê? Economista. Deixa eu Não ver, é? vou ter que tirar o óculos, que não vai Ah, aparecer. ai, meu Deus. Bom, finalmente Boa conseguimos noite. fazer a nossa live, né? Que nós ficamos Caramba, aí um tempo né? tentando, Oi, acabou doutor não dando Carlos. certo, mas agora Ó, você saiu. Que bom, que ótimo. sabe que E minhas feliz Dia lives, das graças a Mulheres, Deus, né? Você é Feliz Dia das Mulheres. grande Feliz Dia das representante Mulheres. nossa. E assim, é o que eu estava dizendo, acho que a gente tem aí muita coisa pela frente, mas eu acho que a gente já conquistou um lugar muito importante, né, na sociedade e isso hoje é muito reconhecido. Então a gente tem só que agradecer, não é Olha verdade? a Cíndia! Oi, doutora Cíndia, uma beijoca. Que coisa boa. Tá chegando gente. Eu não consegui ver direito quem entrou antes, mas, enfim, queria dizer para. Oi, Sandra! BV Vino. Não chamo ela de Sandra, chamo ela de BV Vino. Queria dizer que a Tânia é uma querida amiga, eu sou uma incentivadora do trabalho da Tânia, incentivadora eu, humilde, né? Mas acho que eu sou uma fã do trabalho da Tânia, esse é o melhor vocábulo.
porque eu Obrigada. acho que a Tânia me representa, representa todas as mulheres que vão à luta, né? Enfim, que... Oi, Patrícia, um beijo. Todas as mulheres que vão atrás dos seus próprios sonhos, né? Porque obstáculos eu entendo que todos temos, independente de quaisquer que sejam os gêneros. Mas eu vejo que a Tânia nunca deixou aí a questão de ser mulher, nunca deixou de ser mãe, não deixou de ser esposa, aí uma série de atuações que você tem na sua vida. Eu vi você sempre ali advogando, muito aguerrida, participando de comissão, indo lá, fazendo, acontecendo. Oi, Kleber, meu verdadeiro presidente. Piada interna, o Kleber sabe. Essas coisas de política de ordem. É, meu afilhado. Tânia, eu sou muito sua fã, eu acho que você, acho não, tenho certeza, você me representa, e eu estou muito grata pelo seu convite, eu estou muito grata pela sua amizade, eu estou muito grata por você compreender o quanto que em política, em muitos momentos, a gente precisa deixar a amizade assim um pouco congelada, né? E tomar decisões que não são agradáveis, são republicanas, mas não são aquelas que atendem a todos os anseios, mas política é assim mesmo. E a caneta que não pesa tanto, ela acaba, às vezes, restando prejudicada. Oi, Arruda! Paula Arruda, nossa Mas é procuradora do assim mesmo, município. né, doutora? Não tem jeito, né? A gente tem que dançar conforme a música, não tem como. Importante é sempre o que eu digo, a gente fazer o trabalho da gente de forma clara, né, e transparente. Então, isso já é fantástico. Doutora Fernanda Credidio, presidente da Mulher Advogada, da Comissão da Mulher Advogada aqui de São Bernardo. Obrigada, querida. Obrigada. Deixa Enfim, eu ver se eu ajeito um pouco melhor aqui, mas não corta a minha cabeça, que eu sei que corta a cabeça. Me falaram isso. Tá imagina. cortando a minha cabeça, gente? Eu tô aparecendo, me Um contem. pouquinho só a parte de cima, Olha mas lá, viu? Viu que eu tô sabendo que corta a cabeça? Me contaram essa do corta a cabeça. Então assim é melhor, né? tá, isso, é assim fica melhor. Isso, para trás um pouquinho. Mas vamos lá, querida. A doutora Amanda, ela me mandou assim um currículo extremamente reduzido demais, né? Ela pediu para colocar que ela, antes de advogada, é mãe, então deixar bem claro isso, né? Mãe, advogada, estudante sempre, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões. A doutora Amanda vai falar para a gente sobre os direitos e deveres dos avós, um assunto bem bacana, porque eu tive assim vários amigos e amigas que não são advogadas, mas que disseram que iam assistir a live porque têm interesse por serem avós. Então, é bem bacana, né? A Olha a gente vê resposta. o pessoal assim se comprometer. Doutora Ah, Carolina, entrou! Quem não sabe, a Carol é minha. nós vamos brigar então, hein? Eu vou ser a Brocanello, mas ó, eu e a Brocanello, doutora Ana Brocanello, você sabe que a gente já tem ali um bucapião, né? Ah, não, Aí não, 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 depois, não, olha não lá, ó, vale. ela mandou boa tarde. Na sua live, ela manda boa tarde, eu tô de olho. Mas vamos lá, querida. Para Vamos. falar, Oi, fica à Anderson. vontade. Você me mandou alguns Oi, tópicos aqui Marcelo. muito interessantes, né? E você disse que ia começar falando sobre o poder familiar dos pais, os efeitos disso nos avós. Então, a palavra é tua. Obrigada. Eu queria fazer uma ponderação antes e você pode me interromper a qualquer momento. Como diz a nossa amiga, a doutora Ana Brocanello, eu não respiro. É verdade, eu não respiro. Eu vou falando assim, metralhadora, então você pode me interromper, viu? Fica à vontade, eu não me sinto ofendida. Quem quiser colocar comentários aí eu dou uma parada, eu saúdo as pessoas que chegam. Então, assim, gente, para aqueles que conseguem conviver com muitas informações, sou grata. Para aqueles que não conseguem conviver com muitas informações, peço desculpas, também sou grata, mas eu vou continuar e vou tocar a live desse jeito enquanto eu estiver falando. É isso Quem aí. me conhece Seja sabe você, que Amanda. Fique à exatamente, eu sou vontade. assim, Marcelo, vambora. E a querido, boa Tânia já noite. conhece. Obrigada. Marcelo, Marcelo, nosso amigo, né, da CDFã, muito querido. Marcelo, sempre de braços abertos para nos receber. Todo mundo já andou na lancha, menos eu. Só para Você constar vai. nos autos. Ai, ai. E aí, ao final, eu vou pedir para
para quem puder ficar até o final, né? Para quem puder mandar aí os aviõezinhos, chama os amigos, ó, eu blogueirinha, né? Chama os amigos, porque eu acho que vale a pena a gente falar, como a gente está no Dia Internacional da Mulher, a gente fazer uma fala para aquelas mulheres, né? Principalmente as avós. Oi, Sandra, tudo bem? As avós que ficam com o ônus, né? Às vezes de substituir seus filhos e filhas. Então, eu vou fazer uma fala por todas essas mulheres. Quem puder ficar e quem puder chamar os amigos, as amigas e quem quer que esteja, vem que eu acho que vai ser legal. Então, começando sobre o poder familiar. Poder familiar, né? A gente tem essa nova nomenclatura, que eu acho que é muito mais ajustada ao que a gente vive nos dias atuais e já há algum tempo, né, desde o estabelecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde a gente tem a figura de que a criança não pertence, ela não é uma propriedade exclusiva do pai, que era o pater familias, que as famílias pertenciam à figura masculina, né? Hoje a gente tem famílias, principalmente se compondo de diversas e múltiplas formas, e o poder familiar daquele menor, daquela criança, não pode falar menor, daquela criança e daquele adolescente, daquela pessoa que ainda não tem. Oi, professora Fernanda Las Casas, obrigada, te amo, minha professora. Daquela pessoa que ainda não tem a sua capacidade civil plena, né? Então, nós estamos falando aí das crianças e dos adolescentes, alguém vai responder por eles enquanto eles não atingem a sua maioridade civil, ou sua plena capacidade civil. E esse poder pertence àquela família, né? Por isso o nome poder familiar. Naturalmente, por uma questão biológica, esse poder familiar ele vai pertencer a quem está vinculado geneticamente àquelas pessoas. Isso numa primeira hipótese. Porque nós temos também a questão das famílias, onde hoje a gente tem a presença não só da adoção, mas da filiação socioafetiva, né? As famílias multiparentais, se compondo de inúmeras formas. Eu gosto de dizer, e a cada dia que eu advogo em direito de família, eu me convenço, cada vez mais sou uma advogada jovem aí, tem colega que tem a minha idade de vida militando na área de família, eu comecei há pouco tempo, quase 10 anos, então eu tenho para dizer que eu me convenço dia após dia que o DNA do direito das famílias, ele é composto por uma única palavra que se chama afeto. De nada adianta que a gente tenha a biologia nos garantindo direitos se a gente não tiver afeto. Se não tiver afeto, a gente corre o risco de filhos serem abandonados, crianças ficarem à mercê, a sua segurança, a sua saúde, o seu bem-estar de crianças e adolescentes serem prejudicados pela ausência, pela presença da biologia, pela presença do DNA, da genética, mas pela ausência do afeto. Uma família sem afeto, a gente tem provas aí de que os horrores acabam acontecendo. Estou aqui procurando um vocábulo menos estrondoso e polêmico. Mas os meios de comunicação de massa estão aí para demonstrar que o que eu estou dizendo nada mais é do que uma realidade fática. Eu não estou contando nenhuma história nova, não estou inventando aqui a roda. Estou só traduzindo para o juridiquês o que a gente tem no dia a dia. Então, o poder familiar, ele é exercido originalmente ali pelos pais, pelo pai e pela mãe, às vezes somente pelo pai, às vezes somente pela mãe, mas na sua origem ele quando uma criança vem ao mundo, ela tendo o seu pai e a sua mãe ali no seu documento, esse poder familiar naturalmente pertence a ambos. Esse poder familiar ele pode ser alterado para que seja preservada a saúde, a segurança e o bem-estar dessa criança e desse adolescente. Os avós, eles participam de maneira positiva e negativa do livre exercício desse poder. Então, como que eu vou contextualizar isso para aquele caso, né, dos colegas que falam assim, como é que eu vou demonstrar que isso é prejudicial? Como é que eu vou garantir que a minha cliente, que o meu cliente não tenha problemas com esses avós? Porque às vezes, infelizmente, os avós acabam atravessando aí, querem passar por cima dos pais que são pais, que estão preservando esse tripé que pertence, que é o que se protege, né, pelo ECA, que o ECA tem por fundamento, tem por objetivo proteger, que é
Eu vou repetir várias vezes isso: saúde, a segurança e o bem-estar da criança e do adolescente. Os avós, quando eles interferem, por exemplo, na educação daquelas crianças que têm o seu poder familiar estabelecido para os seus pais, eles estão agindo negativamente. Ah, então você está querendo dizer, doutora Amanda, que esses avós eles não podem conviver com essas crianças? Não é verdade isso, tanto que existem casos, inclusive, que os pais são casados e os avós, aí, de qualquer lado, né? Paterno-materno ajuizam a ação para que tenha o direito de visita. Nesse caso, sim, visita. Porque, infelizmente, abra um parênteses, a gente tem aqui vários colegas que utilizam, no caso de crianças que não residem no lar, né, juntamente pai e mãe, onde existe uma guarda compartilhada, e essa criança, esse adolescente reside no lar de um dos dois, a gente tem a questão do e o direito de visita? Isso eu não coloco nenhuma petição minha e ainda faço uma ressalva. Pais e filhos não se visitam, eles convivem. A periodicidade dessa convivência e a forma que essa convivência se dá é um capítulo à parte. Mas pai e filho, mãe e filho não se visitam, eles convivem. No caso dos avós, se essas crianças não residem no lar dos seus avós, aí sim a gente pode dizer que eles se visitam, né? Minha filha visita os meus pais, visita os avós paternos, mas ela convive comigo e com o pai dela. Não importa se residindo no lar materno ou paterno. Quando a gente tem os pais, os avós, querendo fazer a função de pais, quando os pais ainda estão presentes, a gente tem essa interferência negativa. É. Um ponto eu acho que ele é tranquilo. Agora tem a parte positiva, porque como a preferência de que essa criança seja mantida, essa criança, esse adolescente, na ausência do poder familiar, de pai e mãe, ela seja mantida no seio da sua família, e aí sim a família biológica, podendo ser a afetiva, desde que seja comprovado judicialmente aí por uma ação, né, de que ela estará segura, de que ela não ficará numa situação vulnerável, de que essa criança não terá prejuízos em ser colocada, e o poder familiar ser transferido para essa família afetiva, né, ou socioafetiva, como a gente gosta de dizer, quando ela é transferida para os seus avós biológicos, a gente tem essa intervenção positiva, porque às vezes quem lhes restou foram os avós, que vão aí cuidar dessas crianças. Então, essa é a intervenção, esse é o exercício positivo do poder familiar pelos avós. E te interrompendo um pouquinho, Amanda, eu tenho recebido muitos casos no escritório de pais muito jovens e que não têm a mínima intenção de poder gerir, né, e exercer o poder familiar. Então, assim, delegando muito para os pais essa função, essa responsabilidade de criação, né? Então, acaba que aquela coisa, né? Aquele verdadeiro jargão, sobra, né? Sobra. E lógico, os avós com esse amor, com esse afeto, já estão habituados nisso, acaba assumindo essa responsabilidade que em tese não deveria ser somente deles, né? Ou ser muito pequena deles, né? Sim, a responsabilidade deles deve ser subsidiária, né? Somente na ausência dos pais é que eles deveriam intervir, somente em casos drásticos, como, por exemplo, o acometimento de uma doença, onde os seus filhos fiquem incapacitados de responder pelos então netos, é que os avós deveriam ser chamados a assumirem a responsabilidade no que tange ao poder familiar dessas crianças e desses adolescentes. Mas, como você bem colocou, infelizmente, não é o que a gente vem assistindo diuturnamente, nós que militamos na área de família, vemos avós, inclusive, questionando se podem adotar as crianças, porque eles acabam respondendo na escola, eles acabam levando ao pediatra, eles é que levam ao médico quando de uma eventual emergência, eles é que cumprem uma regra nacional, que é a de vacinar essas crianças. Então, a gente vê literalmente que os avós estão sendo pais, né? Eles estão assumindo
a, efetivamente o poder, o dever dos seus filhos, que seria Uhum. dos seus filhos. Tocando nesse ponto que a gente fala do direito de convivência, só para a gente arrematar esse tópico, eles têm esse direito de convivência, como eu disse, de visita, no caso dos avós, e depende do caso, se eles residem, se as crianças residem no lar dos avós, acabam tendo o direito de convivência. Mas às vezes você precisa reduzir a termo e ter uma ordem judicial para que as coisas fiquem estabelecidas. Tamanha a ausência de diálogo e de compreensão, infelizmente, dentro de uma mesma família. Então, se os pais são casados ou não, ou vivem, por exemplo, em união estável, ou nem mesmo têm uma união estável, mas eles estão impedindo esses avós de terem contato com seus netos, eles podem promover a ação responsável dizendo o seguinte: veja, excelência, eu estou tentando aqui, né, passar meus valores, estabelecer algum tipo de afetividade, não obstante meu filho, minha filha não queiram isso. Então, eu gostaria que fosse estabelecido aí uma certa periodicidade para que eu pudesse ter um contato. O normal, o que a gente tem visto com alguma frequência, é que o juiz determina que essa visita, né, seja uma vez ao mês, por algumas horas, e normalmente com a presença ou de um dos genitores ou uma pessoa de confiança de ambos, ou dos genitores que seriam as pessoas que tenham o poder familiar. Você vai me dizer, nossa, mas isso é tão pouco, isso não é nada. Então tá bom, então deixa o avô sem ver o neto ou a neta durante 10 anos. A gente tem casos assim. Mas é melhor que você tenha pelo menos uma vez por mês do que você não tenha nada. Você passe anos sem ter qualquer tipo de contato. Um outro ponto que vem é a história da adoção, que era o que eu estava falando e queria arrematar antes. Avós. Vamos ver quem que está assistindo e quem que está com o dedinho nervoso aqui. Gente, pegadinha. Avô pode adotar neto? A lei permite que avô adote neto? Valendo 3, 2, 1. Se os meus amigos de plantão não responderem, todo mundo já sabe o que vai acontecer. Eu vou voltar, vou terminar a live, bem linda, vou pegar no telefone, né, Tânia? Minha cara fazer Isso. isso. Quem me conhece sabe que eu não mando recado, não mando recado. Eu pego logo e ligo. Se vocês virem no seu telefone um número desconhecido, pode atender, talvez seja eu. Ai, Amanda. Agora que eu corro 5 horas da manhã, todo dia, quase todo dia, né? Olha. Aí agora eu tô mais tranquila, assim, eu tô mais paz e amor. Mas antigamente eu ligava, assim, um pouco mais agitada, né, Tânia? Eleição deixa a gente. Esse ano eu tô mais preservada, graças a Deus. Enfim, bom, né, Marcelo voltou. Sei, tô É, de olho em você. Vou ligar para os, sua esposa, vou os reclamar homens para da ela. nossa comissão estão chegando. Olha lá. Acho bom, hein? Acho bom. Pois bem, avós não podem adotar os seus netos. Não quiser ser visitada. Então, Orlando, vamos responder ao Orlando, que foi muito gentil e se manifestou mostrando que ele está prestando atenção na live. Orlando, oi Pelezinho, Pelezinho do Águia de Ouro, meu amigo. Orlando, se essa criança não quiser ser visitada, é, a primeira coisa vai ser um estudo, né, psicossocial. A gente tem certeza que isso vai acontecer para saber se ela realmente é uma vontade limpa, sem qualquer tipo de influência, né, aí dos seus genitores ou das pessoas. Se não trata-se de, assim, um indício de alienação, tá? Contra os avós, uma alienação indireta. Então, a primeira coisa que vai acontecer é isso. E a segunda é que esse adolescente, essa pré-adolescente, ela deve ser ouvida, né? Ela deve ser ouvida para que o juiz possa exercer o seu livre convencimento, não obstante que ele receba aí opiniões técnicas de uma assistente social, de uma psicóloga, mas ele também precisa exercer o seu livre convencimento de modo a ouvir esta adolescente dizendo, eu não quero conviver, e essa criança, essa pré-adolescente, ela vai dar os seus motivos. Mas por que você não quer conviver? Porque, enfim, a minha avó faz isso, aquilo, e eu acho que isso não é legal, eu me sinto mal, e aí o juiz vai tomar essa decisão. Porque se houver prejuízo à saúde, segurança, bem-estar dessa criança, desse adolescente, o juiz precisa preservar
essa criança e esse adolescente, porque eles são ou totalmente incapazes ou relativamente incapazes. Oi, doutor Guilherme Maluf. Oi, doutor Jorge. Obrigada pela presença de vocês aqui na nossa live. Gente, A tá minha amiga bombando Tica mesmo? também, que é avó. 40 pessoas, eu tô aqui me sentindo, já tá escorrendo, tô com medinho. Ó, oi, Tânia. Oi, travou? Travou, eu vi você assim na ampulheta, ó, mas eu vi aqui normal. Enfim, nossa live bombando. Então, voltando, os avós não podem adotar seus netos. Espero ter respondido, tá, doutor Orlando? Depois o senhor diz aí se a gente respondeu satisfatoriamente ou não. Os avós não podem adotar os seus netos, mas para toda regra existe uma exceção. A gente sabe que a nossa Constituição ela vai sempre priorizar que essa criança e esse adolescente sejam protegidos, né? Uma vez que eles não são capazes de tomar decisões por si só. Então, numa situação de exceção, houve uma decisão recente do STJ, o processo é segredo de justiça, a gente, né, acaba não podendo falar, mas, enfim, tomei conhecimento aí dessa decisão por uma colega advogada do Espírito Santo, achei sensacional. Podem, na ausência do poder familiar. Vai precisar ser retirado o poder familiar, Cristina, do pai ou da mãe, ou de quem o detenha, e aí eles vão pedir que essa guarda seja determinada para as pessoas. Às vezes o poder familiar até pode ser mantido, mas aí a guarda, justificando que a melhor pessoa são os avós, né, que a criança ou adolescente estará melhor protegido sob a guarda dos avós, sob essa justificativa e sendo laudado, né, tendo laudo psicológico, sociológico, a gente com tudo isso, aí sim o juiz pode tomar essa decisão. E o STJ tomou uma decisão, como eu ia dizendo, oi, doutor Eliandro Itaquera. Você está lendo, Kleber? Deve ser a mesma. Onde a mãe era dependente química, uma adicta, ela se declara nos autos como adicta, ela fala, olha, eu não tenho condições de criar minha filha, né? Então eu deixo a minha filha com a com os meus pais. E eu gostaria que, como essa criança já fica, praticamente nasceu identificando os meus pais. Agora eu não me lembro se são os pais dela ou os pais do pai. Desculpa, gente, muita informação. Mas, enfim, como seus avós, sendo genéticos, acabam exercendo a função de pais dessa criança, eu gostaria que ela fosse adotada pelos avós. Porque eu, de livre e espontânea vontade, na condição de mãe, entendo que isso seja o melhor para minha filha, né? Por conta da minha doença. Eu não posso tomar as decisões, enfim, eu estou aí em tratamento, a mãe disse isso. O juiz da primeira instância falou, tudo bem, Ok. é uma exceção porque é vedada a adoção, sob a justificativa de que era melhor e que o livre consentimento ele estava ali presente, não existia qualquer tipo de vício. O ato jurídico ele estava sendo realizado de maneira perfeita. E tirar também uma criança dessa família que tem essa condição de poder criar para colocar numa família desconhecida, quer dizer, não teria cabimento, né? Foi com essa justificativa que o juiz deferiu. Na segunda instância, mantive. E o MP recorrendo, dizendo que não podia. A gente respeita, tá? A gente respeita. Estão Cada um fazendo o faz sua trabalho parte. deles. Eles estão fazendo o trabalho deles, eles estão É, corretos, ok. né? Até porque às vezes eles precisam de decisões dos tribunais superiores para poder depois fundamentar uma decisão Quando no eles processo. concordem. Claro, eu Então, achei às que vezes foi até é sensacional. estratégico, né? Sim, achei que foi uma estratégia ótima. Por quê? Abriu precedente e agora eles têm fundamento, porque se o STJ positivou, Exatamente. e aí o STJ disse, não obstante a lei diga que não é possível, trata-se de caso excepcional, onde a mãe
confirma que a melhor situação para que a sua filha seja criada é mediante a adoção pelos avós, que poderão exercer livremente o poder familiar, porque já eram os avós que levavam ao pediatra, já eram os avós que levavam à escola, a escola identificava os avós como sendo responsáveis, e assim foi decidido. Então, colegas, eu não sei se vocês têm aí casos parecidos ou se vocês têm essa possibilidade, mas às vezes eu acho muito importante dividir e disseminar informação, porque às vezes você está levando. Eu, por exemplo, uma vez tive uma decisão. Olha o Júlio, meu amigo da Ípica. Muito bom. A bruxa Aqui le em manda um Bernardo, então. besito. La bruxa le manda um besito. Continuamos. E eu acho interessantíssimo porque o nosso querido mestre, né, o doutor Nelson Sussumo Chixima, meu querido, com a vênia da Elaine, sua esposa, o Japa! Tem gente que desespera quando ouve eu chamando o professor, doutor Nelson Sussumo Chixima de Japa. Gente, viu? Quem tem conteúdo não precisa ficar preocupado, por isso que ele não se preocupa. Ele tem conteúdo técnico e afetivo. Eu tenho, bom, quem me conhece sabe o amor que eu tenho ao Nelson. Ele, uma vez fazendo um comentário, me deu o fundamento ali, bateu um papo, me deu uma ideia sensacional. Eu coloquei num processo, consegui adiante, chamei ele para conversar. Ele falou: pode ir por esse caminho que vai dar certo, e deu certo. Então, assim, eu acho que é importante divulgar a informação, porque a gente nunca sabe o quanto a gente pode estar auxiliando um colega, né? Acho esse caso um divisor de águas, porque quem disse que uma criança não pode ser adotada pelos seus avós, desculpa, com todo respeito, se for o melhor para essa criança inclusive já chama os seus avós de pai e mãe, né? Às vezes por conta da ausência mesmo dessas figuras, é importante, é muito importante, né, que ele tenha, que essa criança e esse adolescente tenha ambos, né? Então, qual o problema? A gente está diante de tantas situações novas. O importante é o afeto. Se tem afeto, tem respeito. Se as crianças estão sendo cuidadas, enfim, Não é? essa é a minha opinião particular, tá, Eu gente? tenho um Estou caso essa falando. semana, rapidamente, comentando que nós vamos assinar um acordo exatamente assim. A mãe, são duas crianças, a mãe está em tratamento psiquiátrico, ela está muito ruim, muito mal, ela não tem a mínima condição, não trabalha, não tem jeito. E o pai já está com a guarda já do filho mais velho, que tem problemas seríssimos psiquiátricos. Então, assim, esse menino, inclusive, ele é agressivo. Nós temos laudo, tudo. Então, assim, ficar com a menina junto, pequenininha, é muito arriscado, né? Então, a mãe materna, né? A avó materna vai ficar com a guarda temporária até que as coisas acabem se ajeitando. E nós conseguimos fazer através de um acordo isso. Vamos aguardar ver se o Ministério Público não vai criar problema. Já usa essa decisão, Tânia. Já vamos usar, exatamente, Doutor porque Eliandro falou aqui um negócio super importante. É isso mesmo, ela já vem acontecendo de fato, mas não de direito. E para quem não é sabe o a caso. diferença, é muito importante para que ela aconteça de direito, porque essa avó, às vezes, não pode tomar uma decisão, tem que pedir autorização. Como que faz para pedir uma assinatura, às vezes, diante de uma cirurgia? É difícil o operacional. Para quem cria filhos, sabe que o operacional ele tem umas questões assim delicadas, né? Um beijo para a Aline Fernandes Carelli, nossa amiga querida, nossa mulher advogada. Feliz dia para todas nós, para você também, Aline. Ela é bem querida, bem nossa fã. Vai atrás em todos. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui do Doutor Tiago, Tiago. É presidente da possível? Comissão da Jovem Advocacia aqui de São Bernardo. Obrigada, doutor. Obrigada pela presença. Ele está perguntando se é possível a guarda ser exercida pelos avós com o consentimento dos pais. É exatamente Sim, isso que é a esse gente caso. É vai que nesse fazer. caso eu estou falando de adoção, né? Mas sim, é possível a guarda com consentimento dos pais. Eu acho que seria mais o seu caso, né, doutora Tânia? Esse que você Sim, falou que vai assinar um acordo e esta semana, né? Sim, é possível, totalmente possível hoje em dia.
A doutora Luciana Leite também, juíza de Santana, nossa querida consultora É da comissão. verdade, que Obrigada, querida. doutora Luciana. Um prazer tê-la aqui. Nossa, a Tânia me coloca em cada situação, olha eu falando na live, a juíza presente. Ah, excelência, se eu falar uma bobagem, você, por favor, me ajuda. Entra aí, fala. Você sabe que a gente aqui é pragmático, direto. E eu sei que a senhora é sensacional. A doutora Luciana Leite é muito querida, muito acessível. Ela respeita aquele artigo que fala que o advogado, o Ministério Público e os juízes estão em pé de igualdade. Gosto tanto de legalistas, é tão bom. Oi, Priscila Carbone. Nossa, foi minha chefe, minha amiga hoje. Ai, meu Deus, essa semana tem aniversário de alguém. Não sei de quem. É da Priscila, nossa querida. Maravilha. Priscila, é pessoa de um coração sensacional. Advogada também. Continuando, o direito de visita dos avós, ele não pode ser um pressuposto para dificultar ou atrapalhar o livre exercício do poder familiar pelos pais. Então, vamos falar disso na prática. Sabe aquele avô e aquela avó que, não obstante eles tenham criado seus filhos, eles... Obrigada, doutora. Obrigada. Sabe aqueles avós que, não obstante eles tenham criado seus filhos, eles continuam sendo pais, né? E aí os seus filhos estão tentando criar os seus próprios filhos, no caso, os seus netos, né? Os netos desses avós aí, que são sujeitos que a gente está utilizando nesse exemplo hipotético. Oi, doutora Keila, um beijo, obrigada pela presença. E aí os avós ficam a todo momento intervindo. Então, o pai está dizendo assim, dando limite para a criança, ou a mãe. Viu, você não pode fazer isso. Vem a avó, atravessa e diz, não, você pode. A gente sabe que os avós, eles têm por natureza estragar. Não tem problema, tá tudo certo, a gente entende isso. Mas veja, se você quer ser um ser humano minimamente, sob o ponto de vista psicológico, saudável, você vai precisar deixar os seus filhos agora serem pais, né? E você não pode tirar a autoridade de um pai e de uma mãe perante essa criança, né? Porque senão ela vai entender que ela pode, ela não precisa ter limites. E a gente sabe que a ausência de limites no momento de formação psicológica, ele vai trazer impactos negativos severos, né? E quem mais sofre com essa ausência de limites ou com essa quebra constante de limites não são os pais, não são os avós, são as próprias crianças, porque elas estarão na linha de frente. Elas estarão na escola e serão excluídas dos grupos, porque ninguém suporta conviver com uma pessoa sem limites. Elas serão as pessoas que, na sua vida de adolescência e na sua vida de juventude, enfrentarão problemas, inclusive com álcool e drogas, e, enfim, todo tipo de dificuldades ou dependências. Por quê? Porque elas não foram acostumadas a lidar com limite, vulgarmente conhecido como a palavra não. Não. Né? Eu e você ouvimos inúmeras e incontáveis vezes a palavra não, estamos aqui tranquilas, ninguém morreu, choramos. Quem nunca foi dormir chorando porque a mãe ou o pai disse não para alguma coisa que a gente pediu? Está todo mundo vivo e todo mundo aí capaz de, né, E exercer a isso sua normalmente, responsabilidade. é isso que você está falando, traz para nós o direito, o dever de entender o porquê do não, né? E é onde começa a se formar caráter, né? Exatamente. Ué, eu te dei um limite, mas tem um fundamento. E aí, quando os avós, infelizmente, não compreendem isso e querem, por um excesso de amor, a gente entende, ou por, né, a formação que Ó, eles tiveram, querem ali atravessar todo momento, tem momentos, há situações que isso fica tão prejudicial que a gente tem que chamar o Estado, né? A gente tem que chamar o juiz para ir lá e decidir um problema da nossa família, porque a gente não está conseguindo dar conta sozinho. Isso é muito chato, mas acontece, né? É uma realidade. Então, o direito de visita, o direito dos avós assim, visitarem barra, conviverem com os seus netos, não pode ser um pressuposto para que eles obstaculizem o pai ou a mãe, ou aqueles que sejam os detentores do poder familiar, de exercerem livremente esse poder familiar. Por quê? Eu sempre resumo essa questão jurídica e falo isso, inclusive, para os meus pais. Digo assim, ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Para quem sabe, eu tenho uma filha de 7 anos.
Então, vocês podem fazer o que vocês quiserem, só que lembrem o seguinte: se der algum problema, o Ministério Público e o juiz não chamarão você, eles chamarão a mim e ao pai dela. Então, se o ônus é nosso, o bônus também é. É a gente que toma decisões acerca da vidinha dela. Quaisquer dúvidas, é comigo e com o pai. E nós dois chegaremos a um consenso e decidiremos acerca da vida dela. É assim que funciona o poder familiar. Quando a guarda é compartilhada, por exemplo, é assim que funciona. Se a guarda é unilateral, aquele que detém a guarda unilateral vai tomar as decisões, mas isso não impede, é muito importante dizer. A gente tem aqui algumas pessoas que têm guarda unilateral e acham que são proprietárias das crianças e dos adolescentes. Você tem o dever de prestar contas, não só financeiramente e monetariamente, você tem o dever de prestar contas informando tudo o que diz respeito à saúde, segurança e bem-estar dessa criança e desse adolescente. Eu entendo. Último item que eu acho que é bem relevante, eu falei isso na última live que eu tive, acho que eu fiz com a doutora Ana Brocanello, foi isso mesmo. Sobre a possibilidade dos alimentos avoengos. Acho que estava todo mundo esperando para eu falar isso, né? Dos alimentos avoengos. Sobre a responsabilidade, se ela é subsidiária ou se ela é solidária. Se você me permite, eu vou falar uma coisa que eu aprendi com um professor quando eu estava no cursinho, o professor Eduardo Sabag. Ele dava aula de direito tributário. Ele falava assim: chama-se subsidiário, não se chama subsidiário. Ou acaso vocês falam subsolo? Ótimo. Então, meus queridos colegas, eu fui perguntar para alguns professores, alguns mestres e outros até com a laurea de doutorado em letras. O Sabag estava bem certo, viu? É subsidiária, não é subsidiária. Enfim, feita essa pontuação aqui da gramática da nossa amada língua portuguesa, eu sou muito apaixonada pelo nosso idioma. Cabe ação de regularização de visita, sim. Deixa eu ver só se eu entendi a pergunta inteira. E se por pirraça o pai não deixa a avó ver os netos? Pois a avó dá bronca e corrige o filho e não os netos. Eu acho sensacional, acho que deve regularizar. Que isso? Que a avó não traz nenhum tipo de prejuízo para essas crianças? Regulariza. Doutora, promove essa ação e vai ser ótimo. Oi, Camila. Oi, Inclusive, doutora Juliana. se ela está vendo que os pais não estão exercendo de uma forma correta esse poder familiar, é a forma de tentar fazer com que, né, chamar os pais na xixi e falar: olha, presta atenção. Ainda dá tempo de corrigir você, né? Eu não corrigi enquanto era o tempo adequado, mas não prescreveu ainda o meu direito, mais ou menos assim. Veja, é possível pedir alimentos para os avós? Sim, é a resposta. Mas, como sabemos em direito, depende. Depende do quê? Depende se eu esgotei a possibilidade de receber alimentos daquele que inicialmente tem a responsabilidade de prestar os alimentos. Veja, se o pai e a mãe foram chamados a prestar alimentos e não tiveram capacidade econômica, e eu já comprovei, eu exauri processualmente todas as formas de buscar que esses pais, que esse pai, que essa mãe, que esse alimentante, tecnicamente falando, exercesse o seu dever de alimentar o seu filho ou sua filha, aí sim, numa ação separada, eu vou lá e vou pedir para que os avós sejam chamados. Por isso, a responsabilidade do pagamento de alimentos pelos avós, ela é subsidiária. Não adianta eu diretamente, não recebendo aí os alimentos, por exemplo, da mãe, supondo que essa criança resida no lar paterno, eu esgotando essa capacidade, né, todas as possibilidades jurídicas aí de alimentar, de dizer que ela teria a possibilidade, a gente já viu que ela não tem, aí sim eu, inclusive, utilizo isso para ajuizar uma ação em face dos avós. Lembrando que
eles estão em pé de igualdade. Isso daí foi a doutora Ana Brocanello que falou na live dela, e eu me segurei, porque ela falou, vocês têm que lembrar que eles estão em pé de igualdade. Eu adoro a Ana Brocanello, eu falo que ela parece uma boneca. Ainda mais que ela é pequenininha, assim, ó, eu acho ela tão fofa, e ela tem uma vozinha assim, eu acho ela bem querida. Eu já sou mais Fiona, né? Então, Ela hoje é membro da nossa comissão também. todo mundo foi para a comissão de família de São Bernardo. Você não vai querer que eu fale na live, né? O que, que eu acho? Você Não, vai querer que eu cause? Hã? Quer? Não provoca que a gente faz corrida de manhã, mas fala, né, doutora Tânia? Viu? Eu acho que todo mundo, né, que um dia participou da CDFAN devia ir para a comissão. Ah, é verdade, eu não fui nomeada na CDFAN de São Bernardo. por isso não, fica o convite. Muito obrigada, já está aceito e agora temos 36 testemunhas. Na Comissão de Família de São Bernardo, gente, se tornou um reduto daqueles que estão focados em dividir conhecimento com os colegas, deixando de lado seus egos e quaisquer outros assuntos que não sejam interessantes à advocacia do direito de família. Acho que foi educada ao fazer aqui a minha ponderação, né, doutora Tânia? Não lhe deixei Não, em maus lençóis e nem numa lingerie assim muito ajustada, né? tá ótimo, foi ótima. Então, quem quiser, vai para a CDFAN de São Bernardo, porque é sensacional, é top. Pois bem, muito que bem. Continuando e finalizando, eu diria o seguinte: então, se eu, a mãe, desejo promover, eu estava contando o exemplo, meu exemplo era do pai, né? A criança residia no lar paterno. Mas vamos agora trocar. A mãe deseja promover uma ação de alimentos contra os avós paternos, em face dos avós paternos. Está bem. Não nos esqueçamos que esses avós podem chamar, nessa ação onde eles versam como réus, os avós maternos também, porque eles estão em pé de igualdade. Exatamente. Suponhamos que essa criança tem um custo de R$ 2.000 por mês. E mãe não pode, pai não pode, já está tudo comprovado. Promovo e digo para esses avós paternos, viu? R$ 2.000 por mês de alimentos. Eles falam sem problema algum. Chamam os avós maternos e dizem: então tá, 1.000 para mim, 1.000 para vocês. É assim que funciona, porque eles estão no mesmo grau. Lógico que também vai se apurar a condição. Capacidade econômica e a necessidade, sempre respeitando, muito obrigada pela ressalva, em alimentos, quaisquer que sejam as relações, não somente de avós e netos, ok? Aí, quaisquer alimentantes e quaisquer alimentados. O binômio necessidade-possibilidade, ele é a espinha dorsal. Eu tenho que comprovar a minha necessidade e o outro precisa deixar claro a possibilidade de prover alimentos. Não adianta eu pedir que sejam pagos R$ 2.000 para uma pessoa que ganha 1.000. Ela não tem possibilidade. Não adianta eu pedir R$ 2.000 se eu só consigo comprovar um custo mensal de R$ 1.000. O juiz não vai sobrepujar, né? Não estou aqui deixando de considerar alimentos sociais, como bem ensinado pelo Dr. Nelson Lima, nosso mestre doutor, nosso eterno professor, um exemplo que eu gosto muito de utilizar quando eu estou explicando aos clientes. A criança é filha de uma celebridade, sei lá, 12 milhões de seguidores. A pessoa anda de iate, não a doutora Tânia, tá, gente? Porque ela não precisa pagar alimentos para os filhos. Eu ainda não andei no barco, só para constar nos autos. Enfim, e aí a pessoa anda de iate, helicóptero, tem segurança, anda de, sei lá, Porsche, Cayenne, né? E quer prover alimentos de R$ 2.000 e fala assim ainda para a criança, né? Ou para, enfim, pai ou mãe. Viu? Compra qualquer coisa, imagina, não precisa, ela está querendo enriquecer as minhas expensas, né? Poxa, mas são devidos alimentos sociais. Você pode prover uma condição melhor para o seu filho, ele pode usar
roupas de uma qualidade um pouco melhor, né? Não haverá enriquecimento ilícito para o seu filho perceber uma condição mais próxima da sua condição econômica. É evidente que isso não é pressuposto para a pessoa, E aí né, entra a proporcionalidade, né, doutora? Que é o que é terceiro. o que isso, que fecha o nosso tripé, que antes era só necessidade e possibilidade. E aí, para o nosso tripé ficar perfeito, virar nosso triângulo, nossa pirâmide, a proporcionalidade, porque deve ser proporcional à vida que cada um leva, né? Eu entendo que com isso eu tenha feito todas as ponderações, agora só falta a gente falar da É, questão das mulheres. e, tem só uma questão daqui da doutora Karina. Ela fala, no caso, o avô impede a avó de ver os netos e a mãe, ex-nora, gostaria de pedir a regularização de visitas porque os netos sentem muita falta da avó. Da É mesma para forma. ontem, com pedido de tutela de urgência, é para ontem. Lembra? Para quem não estava no começo, não sei se é o seu caso, doutora Karina, qual é o DNA do direito de família? Afeto. Afeto. DNA do direito de família chama-se como? Afeto. Se tem afeto, isso pode ser comprovado, né? Isso é facilmente comprovado. E principalmente que essas crianças estão sendo utilizadas aí para resolver problemas dos adultos, né? E elas estão sendo utilizadas como massa de manobra para isso. Por favor, promova imediatamente. É totalmente cabível. Isso não é saudável para as crianças. Com certeza. E o doutor Marcelo, presidente da comissão lá de Ribeirão Pires, nosso amigo também lá de São Paulo, Olha, os disse que teve um bisavós. caso recente que os bisavós obtiveram a guarda, né? Falando do tema anterior aí. Que coisa Bacana. boa, que coisa boa. Acho que Bisavós, foi hein? sensacional. Então, aí falando sobre as mulheres, né, eu vou utilizar aqui a figura das avós que bravamente abrem mão de uma certa tranquilidade, né, num momento da vida que já criaram seus filhos, em muitos momentos abrem mão inclusive da sua vida individualmente para que permaneçam na condição de mães, mas na operação, como eu digo, né, no operacional da maternidade até o final de suas vidas. Muitas são as mulheres que perdem os seus filhos e entendem que aquelas crianças não podem deixar de ser amparadas e criam seus netos como se seus filhos fossem, passando seus valores, passando noites em claro, inclusive aí se onerando absurdamente para que possam dar a mínima condição para essas crianças. Então, para todas essas mulheres, eu não sei se um dia eu vou ser avó, eu tive duas avós sensacionais, muito queridas. Eu era, de acordo com a minha avó, eu falava isso, o pessoal ria muito. Eu era a neta preferida da minha avó, ela falava isso assim, sem o maior pudor, eu ficava super sem graça diante da minha irmã e dos meus primos, mas ela falava, sabe, você foi minha primeira neta, você é a que eu mais amo. E eu lembro que eu percebi que a minha avó estava aí fazendo a sua passagem, minha avó faleceu com 98 anos. Ela estava fazendo a sua passagem no dia que eu cheguei na casa dela. Ela falou: Nossa, que moça bonita, quem é essa daí? Eu falei: bom, ela já está mais lá do que aqui. Minha avó jamais deixaria de me reconhecer. Acho que minha avó me reconhecia pelo meu perfume. É, é Temos muito algo em bom. comum. Mais É, algo. Foi muito bom poder ter minhas avós. Minha outra avó, a mãe do meu pai, antes dela, ela estava internada, antes dela fazer a passagem dela. Eu lembro de estar na minha cozinha assim e sentir minha avó chegando. Falar, vó, pode ir, viu? Porque foi tudo muito bom, eu te amo muito. E aí toco o telefone 2 horas depois, ó, a vovó faleceu. Então, assim, eu tenho uma relação muito boa. Eu espero que a minha filha possa, inclusive, também ter uma relação tão boa assim. Ela é neta única. E eu espero para que todos que estejam aqui ouvindo e porventura tenham como clientes avós aí preocupados com seus netos, que eles tenham a capacidade, que os nossos colegas tenham a capacidade de fazer essas ponderações, de que o foco sejam as crianças, de que elas não sejam prejudicadas e de que desde que elas sejam respeitadas, né? E os seus pais, se eles estiverem ali, cada um à sua maneira, com os seus defeitos, com os seus erros, com os seus acertos,
com as suas qualidades, se eles estiverem trabalhando e se esforçando para criar os seus filhos, para que os avós não intervenham de maneira negativa e para que, se for necessário, que seja feito no maior equilíbrio possível. Para todas as mulheres que estão aqui, as avós e as que não são, para aquelas que lutam pelos seus direitos, para as que são mães e para as que também não são, porque não somos matriciais reprodutoras, não é mesmo? Hoje não é um dia de uma celebração simples, hoje é um dia de uma celebração totalmente política. A gente não nasce mulher, a gente nasce menina e se torna mulher quando a gente entende que a gente precisa diuturnamente se esforçar minimamente no dobro do que os demais gêneros para a gente poder se impor e ser respeitada e não perder a nossa identidade. Então, hoje, politicamente, nesse ato de dizer que sim, a gente pode o que a gente quiser, a gente pode também não ser mãe para aquelas que não querem, e nem por isso elas deixam de ser respeitadas e são menos mulheres. Não somos, novamente, matriciais reprodutoras. O nosso corpo não está para servir à sociedade, ele está para servir a cada um dos indivíduos nessa empreitada que alguns chamam de vida e que faz parte da nossa evolução. Isso o que eu acredito. Mas entender que a mulher deve ser respeitada, independente de quais escolhas ela venha a fazer, quaisquer que sejam. Eu acho que é o primeiro passo para a gente ter uma sociedade mais equânime. Aqui temos homens que nos respeitam, que param para nos ouvir e que não precisam se valer da força, né, seja ela verbal, seja ela física, para dizer que eles querem ser ouvidos também. Acho que o nosso limite é sempre o diálogo lastreado na lei. É isso que eu penso, é isso que eu tento praticar. De vez em quando a gente dá uns berros, porque ninguém aqui é máquina, mas estamos aí para evoluir. E no que eu puder ser útil, eu estou aqui à disposição de todos vocês. Como eu digo, estamos aqui para servir. Tânia, muito, muito, muito obrigada. Agora eu devolvo a palavra para você, repleta de gratidão. Imagina, querida, você é maravilhosa. Nós que temos que agradecer aqui você vir expor todas essas colocações maravilhosas, fundamentadas e essas palavras encantadoras, né, que chegam a emocionar a gente. É isso que a gente precisa, de pessoas assim que tragam bem, que tragam o afeto, o amor e que queiram compartilhar isso. A gente fica eternamente agradecida a você por esses momentos aqui fantásticos. Muito obrigada, doutora Amanda. Renovo a você e a todas as queridas amigas, colegas que estão aqui nos assistindo. Um dia muito especial. Faço das palavras da Amanda, da comissão também. Vamos aproveitar. E, gente, lembrando mais uma vez que nós estamos aí com um curso maravilhoso para começar, daqui 2 semanas com a doutora Fernanda Las Casas, sobre separação, divórcio, união estável, fraudes, enfim, um tema também super bacana. E dizer que, para vocês lembrarem que a nossa Casa de Advogados aqui de São Bernardo hoje tem salas disponíveis para atendimento e audiências. Ressalvado esse período de 15 dias de pandemia, fase vermelha, não podemos fazer nada, né? Doutora Amanda, muito obrigada, vai ser um prazer. A gente tem um minuto? A gente tem um minuto? Tem. Tem? Deu, mas Eu agora eles queria... não estão cortando, né? Desculpa, não, é porque eu estava falando, então estava muito focada. E aí eu queria agradecer aqui, eu vi as pessoas falando, que coisa mais linda. Então, peraí, que eu vou nominalmente aqui agradecer. A doutora Daniela fez uma pergunta, eu já lhe respondo, eu vou agradecer aqui cada um, tá, doutora Daniela, se você ainda estiver por aí. Mas, Lucilei, um beijo, sinto saudades de você, viu? Você é muito querida. Doutora Débora Ianarelli, obrigada pela gentileza. Doutora Juliana, um prazer tê-la aqui conosco, viu? Obrigada. Doutora, a nossa juíza, doutora Luciana Leite, obrigada, viu? O Kleber é muito querido, o Kleber é um irmão. Entrou também o nosso presidente da subseção de Americana, doutor Rafael Castro Garcia, tenho a honra de dizer que é meu amigo.
Doutor Osvaldo, obrigada, viu? Obrigada, doutor Celso, muito obrigada. A Paula, a doutora Aninha, quem mais? Espera aí, MG Tica, quem É é? A minha Tânia amiga, tinha. ela é advogada, ela mora em Santos, avó. Obrigada, viu? Muito obrigada. A Karina, obrigada. Gente, quem quiser pode me chamar lá no Instagram, sou eu que faço as minhas redes sociais, então estou à disposição de vocês. Agora, Marcelo, obrigada, viu, Marcelo? Olha, minha comadre de Portugal, ai, que saudade, minha irmã. Ela não é só minha comadre, ela é minha irmã. Para nos responder aqui por último, que eu prometi, todo mundo sabe que palavra minha, com todo respeito à doutora Luciana Leite, é melhor do que sentença judicial transitada em julgado. Só Meu orgulho agradecendo não aqui e falando que várias dessas pessoas são todos nomeados aqui da nossa comissão, viu? tem Agradecer a todos sensacional. eles, porque sem eles a gente não Obrigada, conseguiria estar obrigada, realizando tantos obrigada, eventos. obrigada. A doutora Daniela disse que esses dias foi deferida uma tutela em regulamentação de visitas proposta pela avó nos termos comuns, 15 em 15 dias, etc. Mas faz 10 anos que não tem contato com a neta. Caberia a revogação dos termos? Doutora Daniela, eu vou passar o meu entendimento e fica à disposição aí de você questionar também a doutora Tânia, que tem até mais experiência do que eu. Eu entendo que para que haja revogação desse termo que foi estabelecido, precisa ter algum tipo de prejuízo. Qual o prejuízo? Pode ser direto a essa criança, a esse adolescente, que seja objeto dessa regulamentação das visitas, ou pode ser um prejuízo aos pais que detenham o poder familiar. Por exemplo, vamos supor uma criança que seja filha de pais que não vivem sob o mesmo teto, né? Sejam divorciados aí, por exemplo, ou tenham praticado a dissolução de sua união estável. Numa guarda compartilhada ou até mesmo unilateral, essa criança reside, por exemplo, no lar paterno. Então, sabemos que é de praxe que ela, a cada 2 semanas ou a cada 15 dias, o direito de convivência que pertence à criança, o direito de convivência não pertence aos pais, o direito de convivência é um direito da criança e do adolescente. Gente, o foco é a criança e o adolescente. Então, se foi determinado que a cada 15 dias essa avó vai poder conviver com o seu neto, com a sua neta, algum dos genitores vai ficar prejudicado. Eis que nós temos, em média, 4 finais de semanas por mês. Tem meses que tem 5, mas enfim, alguém vai ficar prejudicado do seu direito de convivência. Com todo o respeito que nos cabe, se esse pai e essa mãe estão presentes e vivos, né? Acho que vivos e presentes seria uma melhor ordem cronológica, mas eles precedem o direito de convivência deles, precede o direito de convivência dos avós. Então, assim, eles precisam conviver mais, porque eles são os pais, e os avós, se a gente tiver que colocar aí, eles teriam que conviver um pouco menos para que não seja prejudicada a formação dessas crianças. De uma maneira genérica, sem conhecer os detalhes do caso, né, da situação fática, eu entendo que caberia revogação caso pudesse ser comprovada que há prejuízo ou no direito de convivência dessa criança com seus pais, que estão na linha em primeiro grau, né, em detrimento dos avós. Então, essa é a minha opinião. Espero ter conseguido responder satisfatoriamente. Concordo, doutora. Como diz o doutor Celso, acompanha a relatora. Sensacional. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada, doutora Tânia. O Obrigada mais uma sentimento vez, de querida. hoje Você é é gratidão. maravilhosa. Eu vou deixar salvo, gente, a live lá no IGTV, tá? E depois sobe para o YouTube da UAB de São Bernardo, tá bom? Obrigada, obrigada a todos mais uma vez. Um dia maravilhoso para todas essas mulheres lindas, fantásticas. Doutora Amanda, um beijo enorme. Obrigada, obrigada. Carmo.